O segundo ponto, né? Quem são os grandes players e como é que está essa competição? E aí vamos separar o seguinte, né? Quem está na mídia e quem não está. Porque se eu for me basear pela mídia como único parâmetro, na prática a gente tem só dois concorrentes. De um lado, OpenAI, subsidiada pela Microsoft, por isso inclusive o nosso amigo Sander trouxe alguns números no episódio dessa semana do Tech, mas aquela conta só fecha porque a Microsoft está bancando uma grande parte dessa brincadeira, está absorvendo esses custos, e do outro lado a gente tem o Google. Mas a gente sabe que esse mercado não se resume a esses dois players e tem outras gigantes aí disputando o espaço. Eu tenho IBM, eu tenho Amazon, eu tenho Meta, eu tenho Apple, eu tenho a própria Nvidia, isso sem falar em um ecossistema gigantesco de startups que tratam do tema, isso sem falar em um também gigantesco ecossistema de empresas de soluções de código aberto. Isso sem falar nas empresas da Europa, nas empresas orientais, que quase sempre são esquecidas nessa discussão. Então vamos aqui para os números que foram publicados pelo relatório do Statista que eu já citei, países que mais investem hoje em inteligência artificial. Eu tenho a China em primeiro lugar, números aqui de 2021 foram 622 bilhões de dólares em investimento. Em segundo, Estados Unidos com 599 bilhões de dólares em investimento. Em terceiro eu tenho o Japão com 182 bilhões, em quarto a Alemanha com 127 bilhões e em quinto a Índia com 93 bilhões de dólares em investimento. Uma curiosidade é que o Brasil aparece em 10º lugar nesse ranking, nem sei como, com investimentos da ordem de 38 bilhões. Eu realmente não imagino para onde está indo esse dinheiro todo, talvez para a indústria das mentiras e das fake news. Só pode ser isso, né? Porque para um país que há um ano atrás tinha quase aí metade da população brigando para ter um voto auditável em papel, se tem uma coisa que não avança muito por aqui, é qualquer tópico ligado à inteligência. Mas se o estatista está dizendo, então vamos lá. Tá aí Brasil na 10ª posição do ranking em países que investem em tecnologias de inteligência artificial. Portanto, onde é que eu quero chegar? Enquanto a gente se banha nessa espuma especulativa, falando de ChatGPT, chatbots em geral, a gente tem muita coisa bem mais específica e possivelmente mais útil sendo desenvolvida por aí. Claro que isso envolve também uma disputa estratégica entre Estados Unidos e China, ponto que também nós citamos no episódio dessa semana do Tech e que, ao meu ver, vai ditar os rumos da economia e da geopolítica mundial nos próximos anos. Então isso é algo que deve sim ser levado muito em consideração. Um outro ponto interessante é que a guerra pelo domínio de sistemas de inteligência artificial traz duas camadas extras de complexidade. Primeiro, a fabricação de chips high-end. Um olhar superficial sobre essa indústria vai nos dizer que esse mercado é controlado por players norte-americanos, a exemplo da própria Nvidia. Mas na prática não é bem assim. Hoje boa parte da produção mundial de chips high-end está nas mãos da TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que eu até confundi a sigla durante a gravação do Talk to BizTech, depois eu me corrigi, mas fato é que as grandes companhias de tecnologia americanas fazem a concepção desses processadores, dos microchips, mas quem tem no final das contas a capacidade de produzi-los é a indústria de Taiwan. Não por acaso toda a tensão entre Estados Unidos e China envolvendo a região, não por acaso também a crise de abastecimento dos semicondutores que a gente viveu nos últimos 3 anos por conta da pandemia.